Essa de Queiroz, plagiador? O escritor e crítico António Cabral, conhecido político da fase final da monarquia, que, entre outras funções de relevo, foi deputado e ministro do Reino, autor de uma biografia de Essa de Queiroz, 1845-1900, datada do ano de 1916, uma das primeiras, se não a primeira, que se redigiu sobre o notável escritor, seu admirador, confesso, dedica um dos capítulos da sua obra ao tema Os Plágios de Essa de Queiroz. Refere António Cabral, passo a ler. Bem quisera eu não me ver obrigado a escrever este capítulo. Bem quisera não ter de assinalar os plágios a que Essa de Queiroz algumas vezes se deixou arrastar. Mas a crítica tem deveres impertríveis que a levam imperiosamente a ser inflexível como a lei e austera como a justiça. Não me era, pois, permitido rasgar deste livro as páginas que, a meu grande pesar, aí ficam. Fim de citação. De acordo com o autor, desde o início da sua carreira nas letras, que Essa foi acusado de plagiador. Tudo terá começado quando era redator único do jornal Distrito de Évora, em que outro jornal, a Folha do Sul, lhe atribuiu o vergonhoso epíteto de plagiador, denunciando que o escritor usara um excerto de um dos livros de Vítor Hugo para criticar o periódico rival. Essa defendeu-se, dizendo que se tratara de uma citação. Todavia, os colegas da Folha do Sul contrapuseram que o escritor não fizera uma citação de Vítor Hugo, mas que, passo a ler, tirou sorrateiramente a este exímio estilista algumas expressões elegantes, enxertou-as nos seus pobres artigos, inculcando-as como da sua própria lavra, e apresentou-as depois ao público, julgando que fazia figura com fato emprestado. Depois, ao longo dos anos, Essa de Queiroz foi sendo acusado por diversas pessoas de imitar e plagiar diversos autores da sua admiração, sobretudo franceses, na época tão em moda. Proudhon, Émile Zola, Júlio Verne, Alfred de Musset, Alexandre Dumas, Ernest Renan, Gustave Flaubert, Jules Claretie, mas também Fernão Lopes, Petruccelli della Gattina, entre outros. O próprio Camilo Castelo Branco, pela sua própria mão, escreveu uma nota no exemplar do livro A Relíquia, de 1887, um livro que lhe pertencia, ou seja, um livro escrito por Essa de Queiroz, A Relíquia, que era propriedade de Camilo Castelo Branco, e este escreveu pela sua própria mão o que eu vou passar a ler. Tirando as descrições topográficas de alguns pontos da Palestina, de certo exageradas por tintas fictícias, este livro, como romance, é uma pochade em que todos os caracteres são criaturas e armadilhas às gargalhadas da baixa comédia. Os plagiatos são frequentes. Portanto, Camilo achava que Essa também fazia plágios. Terá Essa praticado aqui e ali, nos livros que foi escrevendo durante a sua vida, o roubo desleal e condenável em que se traduz o plágio, um crime, afinal de contas, ou inspirado por ideias, imagens, expressões alheias, por imitação, as transportou para a sua escrita, porém, apresentando-as de um modo pessoal e inédito. Conclui o autor da biografia de Essa de Queiroz. Se bem que são tanto mais para lastimar os plágios de Essa de Queiroz, quanto é certo e provado que ele tinha talento de sobra para rebrilhar e refulgir, sem carecer de andar mesquinhamente ao lambisco e ao rebusco dos pensamentos e das frases alheias. Fez mal nisto, e esse mal a si próprio principalmente o fez. Portanto, parece que sim, que Essa terá plagiado. Se foi uma coisa consciente ou inconsciente, isso já não sabemos. Mas que há alguns exemplos até apresentados por este biógrafo António Cabral. Gratidão, fique bem, até à próxima.